Sétima rodada do Brasileirão 2026. O Bahia venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino e o Bahia segue sendo o único time invicto no Campeonato Brasileiro. Mais um triunfo conquistado na Arena Fonte Nova. Luciano Juba e Eric Luiz marcaram os gols do Bahia, que está na quarta posição com 14 pontos. Então até agora 4 vitórias e 2 empates. O único time que ainda não foi derrotado. 8 gols marcados e 3 gols sofridos pela equipe do Rogério Ceni. O Palmeiras venceu o Botafogo no Allianz Parque, 2-1 para o Palmeiras. O Alan abriu o placar para o Palmeiras, né? O Andrés Pereira finalizou, mas a bola desviou no Alan e é aquilo, né? Se desvia no adversário, o gol é de quem chutou, mas se desvia no companheiro do próprio time, o gol é do cara onde a bola bateu por último, né? E aí o John Arias faz 2-0 no começo do segundo tempo, o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. A grande contratação que o Palmeiras fez para 2026, fazendo a sua segunda partida como titular. Tinha jogado como titular já na derrota para o Vasco na semana anterior. Não sei se ele foi titular contra o Mirassol. Eu acho que foi também, né? Eu não acompanhei o jogo inteiro. Mas então titular contra o Botafogo, marcando o seu primeiro gol. O Botafogo até desconta no finalzinho no finalzinho não. Pouco tempo depois do gol do Arias, o Botafogo desconta com o Danilo. O Botafogo que teve a expulsão ali do Medina no final do primeiro tempo. E é isso, vitória do Palmeiras. No final ali rolou uma confusão entre o Marlon Freitas e o Joaquim Correia do Botafogo principalmente, né? O Marlon Freitas deu umas declarações ali bizarras falando que o título mais memorável e mais importante da vida dele foi o Paulistão conquistado pelo Palmeiras agora, né? E não a Libertadores com o Botafogo. Assim, inacreditável o que ele falou ali. E eu não sei o que fez o Joaquim Correia ficar tão bravo com ele, mas quase que os dois saem na mão ali e nos proporcionam cenas como a do Mineirão na final do Campeonato Mineiro. Falando em Campeonato Mineiro, no qual o Cruzeiro foi o campeão, mas no Campeonato Brasileiro a situação do Cruzeiro está catastrófica. Mesmo com a demissão do Tite, é óbvio que as coisas não melhoraram da noite para o dia, até porque eles jogaram com o técnico interino nessa partida, ainda com os desfalques ali, Caio Jorge fora, e o Atlético Paranaense derrotou. E não era para clicar aí, vai dar até direito autoral. Não abriu ali o vídeo na Casa TV, né? O Atlético Paranaense então venceu por 2-1, um gol que saiu com menos de um minuto de jogo, gol do Steven Mendonça, realmente Speed Mendonça, né? Speed. O Viveiros fez 2-0 aos 10 minutos de pênalti. O Villarreal desconta para o Cruzeiro no segundo tempo, mas termina aí vitória do Atlético Paranaense, Furacão 2, Raposa 1. O Atlético Mineiro venceu por 1-0 o São Paulo e acabou com a invencibilidade do até então líder do campeonato. Vocês estão vendo ali que a classificação mostra o Palmeiras na liderança, porque eu estou gravando aqui durante o jogo entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, já pela rodada 8. Então o Palmeiras está ganhando de 1-0 e está assumindo a liderança. O São Paulo terminou a rodada 7, mesmo com a derrota para o Atlético Mineiro, como líder. O gol foi marcado ali pelo Ivan Roman. E o São Paulo sofreu ali a sua primeira derrota e está sofrendo agora a segunda. O Mirassol foi derrotado pela primeira vez em casa, perdeu para o Coritiba. O Coritiba está fazendo um grande campeonato brasileiro até aqui. É um time que teve 2 derrotas, 1 empate e 4 vitórias. Está em 6º lugar, muito acima das suas expectativas. E o Mirassol, então, que não havia perdido nenhum jogo em casa no ano passado pelo Brasileirão, nesse ano também não tinha perdido ainda, perde pela primeira vez no Maião, 1-0 para o Coxa doido, gol de Joaquim Lavega. E vagabundo tá lá. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Internacional e perdeu por 2-1. Primeira vitória do Colorado no Campeonato Brasileiro. Zé Ivaldo abriu o placar, marcando um gol contra a favor do Colorado. Neymar, de pênalti, empatou para o Santos. E aí ele faz uma comemoração que
não ajuda muito, né? Ele foi pra Kings League lá, depois que ele soltou aquele vídeo também no YouTube, mostrando como é a vida dele, e não foi convocado pelo Ancelotti, né? Obviamente, né? Até porque, enfim, vagabundo tá lá. E aí ele faz o gol de pênalti, ele bateu o pênalti lá na Kings League, né? Que tem o negócio do pênalti do presidente, ele é presidente do time. O Neymar é um exímio cobrador de pênalti, uma pena não ter batido lá em 2022, né? Quando precisava. E aí eu pergunto, vai levar ele pra Copa pra bater pênalti? Porque quando ele tava lá ele não bateu também. Decisão do treinador, não sei, né, Tite? E eu achei que o Tite seria o próximo técnico do Cruzeiro. Ele saiu do Cruzeiro, eu achei que ele ia pro Santos agora. Mas o Vojvoda foi demitido após essa derrota, né? O Carboneiro faz o gol do Inter faz o gol da vitória do Inter no final do jogo e o Vojvoda é demitido. O Santos imediatamente já anuncia o Cuca como novo técnico. O Cuca sempre volta para os mesmos lugares, né? Atlético Mineiro, várias vezes, Santos. O último grande momento do Santos foi com o Cuca, final da Libertadores de 2020. Não sei se ele vai ser capaz de repetir isso, porque no Atlético Mineiro, com um time mais qualificado, ele não conseguiu repetir um bom trabalho. 2025 no Atlético Mineiro com o Cuca foi terrível. E é isso, né? Eu tô falando na comemoração do gol, né? O Neymar vai lá e fala: é na Kings League aqui. Aqui é Kings League, pô. Aqui é Kings League, ali é Brasileirão. Assim, não ajuda. Atrapalha? Não sei se atrapalha, né? No final isso não vai decidir nada, mas eu acho que o Ancelotti tá certo em não levar o Neymar. Porque nem o Santos mesmo ele tá conseguindo ajudar muito. Fez o gol de pênalti, ok. Tinha que fazer, alguém ia fazer. Se fosse o Gabigol batendo pênalti, provavelmente faria também. E o Gabigol nesse momento tá jogando melhor que o Neymar. Para o padrão Gabigol, né, que teve embaixo nos últimos anos, especificamente aí agora no Cruzeiro, ele tá melhor do que no ano passado. E o Neymar, pro padrão Neymar, tá muito abaixo, muito abaixo. A gente achava que ele ia sobrar no futebol brasileiro, não é o que acontece, né? Até postaram aí uma comparação Neymar versus Internacional em 2012 e agora em 2026. Ele acabou com o Internacional em 2012 e em 2026 ele não conseguiu fazer nada, né? Só o gol de pênalti mesmo, porque de resto, tudo que ele tentou, ele errou. Como errou contra o Corinthians também. Então não é só um problema físico. Eu acho que tecnicamente o Neymar não está bem. Eu acho não, né? Está bem claro. Talvez isso esteja alinhado ao físico e ele não entenda que ele não possa fazer coisas que ele fazia antes. Né? Segundo ele, ele evoluiu o seu jogo, né? Eu não sei aonde que ele considera isso uma evolução. Mas ele acha que o auge dele foi no PSG, tem gente que concorda, né? Pra mim. Foi na primeira temporada, talvez, né? Mas o auge mesmo foi no Barcelona. O Vasco venceu de virada por 3-2 o Fluminense no Maracanã. E Renato, todo jogo vai ser isso? Vai ter que virar jogo? Mas tá legal, né? O Renato Gaúcho, desde que chegou ao Vasco, o Vasco é o time que mais somou pontos no campeonato até agora. Né? Desde a chegada do Renato Gaúcho, 7 pontos em 9 disputados. E deveriam ter sido 9 porque o jogo contra o Cruzeiro foi condicionado pela péssima arbitragem. Bom, Vasco e Fluminense, no final acaba sendo um jogo equilibrado em estatístico. O Vasco termina com mais posse de bola, mais finalizações à direção do gol e mais gols, né? Mas o Fluminense estava com o jogo na mão. Ele abriu o placar com menos de um minuto, um gol do Canóbio, falha grotesca do Hugo Moura. E faz o 2-0 no começo do segundo tempo com o Hércules, um golaço, linda jogada do time do Fluminense. E o jogo estava na mão. Aí o Zubeldia erra ali nas alterações dele, o Renato acerta nas dele. Vê o dedo do treinador. Você sentiu aí o dedo do Renato? Lá ele. E as alterações do Renato dão muito certo, as do Zubeldia prejudicam o Fluminense, né? E aí vem o Spinelli, sai do banco de reservas e marca o gol. Gol de empate. O Nuno Moreira fez o primeiro gol do Vasco. Descontando, belo gol ali da entrada da área, depois da cobrança de escanteio. Cruzamento do Cuiabano, gol do Spinelli. E aí cobrança de escanteio, gol do Thiago Mendes.
o capitão do Vasco, ele já estava jogando bem ali no final da passagem do Diniz, era um dos poucos jogadores que estavam sendo elogiados pela torcida. E com o Renato ele está crescendo cada vez mais, marcou gol contra o Palmeiras, marcou gol agora contra o Fluminense. Está honrando não só a camisa do Vasco, mas também a braçadeira de capitão. Então a lei do ex do treinador aconteceu, né? Porque o Renato, o último trabalho dele foi no Fluminense. Ele pediu para sair depois de um trabalho para mim muito bom lá, levando o time até a semifinal do Mundial, fazendo uma boa campanha no Brasileirão, e ele acaba pedindo para sair depois da eliminação sul-americana. O início de trabalho no Vasco é ótimo. E vamos ver como será a sequência, né? O trabalho do Zubeldia continua sendo muito bom também. O Fluminense está bem no campeonato. Talvez seja o time hoje mais consistente do Brasil, ali ao lado do Palmeiras. E derrotas acontecem, né? Eles perderam também o título carioca, que no momento que eles viraram favoritos, né? Pela situação do Flamengo, demissão do Felipe Luiz, chegada do novo treinador. Mas eles foram vice-campeões lá nos pênaltis. Mas eu ainda acho que o Fluminense vai disputar os títulos na temporada. E vamos ver o que o Vasco vai conseguir disputar na temporada. O Renato falou, né? Primeiro objetivo, ficar longe do rebaixamento e aí ver o que consegue nas Copas, porque obviamente o Vasco não vai disputar o título brasileiro, como o Fluminense também acredito que terá dificuldades nesse campeonato, mas nos mata-matas são duas equipes que podem incomodar. E é isso, grande jogo, né, cara? Fiquei maluco depois do jogo, né? Foi dormir, demorou. Grêmio e Vitória, 2-0 para o Grêmio. E nesse jogo teve uma cena feia ali do Marlon. O pé dele virando ali, cara, cena forte. Ele que era um jogador muito importante do Grêmio, capitão do time. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora, né? Mas a cena foi ali pesada. E o Grêmio venceu por 2-0. O Camutanga fez um gol contra e o Amuso fez o gol que sacramentou a vitória do tricolor gaúcho. O Flamengo fez 3-0 no Remo, como era de se esperar, né? E a partida assim foi bem abaixo, né? Se fosse o Felipe Luiz, eu acho que ia estar chovendo muito mais críticas em cima do Flamengo. Mas o Flamengo foi bem protocolar, né? Só fez os gols mesmo, que o jogo foi muito ruim. Olha aí, 7 finalizações para cada lado, 3 chutes do Flamengo no gol, 3 gols. Léo Ortiz marcou o primeiro de cabeça, Samuel Lino fez o segundo contando com desvio e o Luiz Araújo fez o terceiro. E para encerrar a rodada, Chapecoense e Corinthians se enfrentaram na Arena Condá, 0-0, e a pressão no Dorival cresce cada vez mais, né? Teve a derrota para o Coritiba, empate com o Santos, agora empate com a Chapecoense. Próximo jogo contra o Flamengo, eu não sei aí não, com o Tite no mercado, se o Dorival vai durar muito tempo no Corinthians. Como vocês podem ver, a rodada 8 já começou. O Botafogo ganhou de 2-1 do Red Bull Bragantino. Eu não vou comentar tanto sobre essas partidas, no próximo vídeo eu incluo um comentário maior sobre elas. O Fluminense venceu por 1-0 o Atlético Mineiro e acabou de terminar Palmeiras 1, São Paulo 0. Então com isso o Palmeiras é o novo líder, 19 pontos, o São Paulo fica em segundo lugar com 16. Fluminense está em terceiro com 16 também. E os dois com 5 vitórias, o Palmeiras com 6. O Bahia ainda vai jogar na oitava rodada, tem 14 pontos. Flamengo também ainda vai jogar, tem 13. Coritiba 13, Grêmio 11, Atlético Paranaense 10, Corinthians 9, Vasco e Atlético Mineiro 8, Red Bull Bragantino também tem 8. Vitória e Chapecoense tem 7, Botafogo chegou a 6, Mirassol tem 6 também, o Botafogo que tem 2 jogos a menos que os demais. No caso, um jogo a menos que alguns, porque a rodada 8 começou e o Botafogo jogou por ela e outros não, né? Ainda. Mas no final da rodada ele vai estar com 2 jogos a menos ainda que os demais. Mirassol, então, ali 6 pontos. Dentro da zona de rebaixamento aparece o Santos com 6, Internacional com 5, Cruzeiro com 3 e o Remo com 3 também. Carlos Vinícius do Grêmio e Danilo do Botafogo tem 5 gols. Olha aqui os jogos restantes da rodada 8.
Domingo, 4 da tarde, Vasco e Grêmio, Atlético Paranaense e Coritiba, o famoso Atletiba, o clássico paranaense. O Cruzeiro enfrenta o Santos. Às 4 da tarde também, Remo e Bahia. 6h30 tem Vitória e Mirassol, Internacional e Chapecoense. E às 8h30 tem Corinthians e Flamengo em Itaquera. Flamengo querendo se vingar ali pela Supercopa do Brasil. E isso pode ser ruim aí. Eu não sei se o Dorival vai permanecer depois em caso de derrota, né? E de como será a derrota se acontecer. Claro que o Corinthians também quer voltar a vencer, né? Eu não acho que eles queiram derrubar o Dorival, não.